E vamos aos estudos. Caríssimos, estão sendo gravados, devo dizer-lhes. Hoje, então, dando prosseguimento aos nossos estudos de direito penal, teoria do crime, trazia para vossas excelências a conceituação de princípio, falava da importância da matriz principiológica que deve reger o direito penal, vos dizia que princípio, de uma maneira ampla, limita o poder punitivo estatal, ele vai nos balizar até onde pode o Estado exercer a persecução penal, e trouxe uma série de conceitos de doutrinadores da mais elevada nomeada. O que significa isso, professores? Professor, autores famosos, autores respeitados, consagrados, não somente brasileiros, como também internacionais. Muito bem. Tudo isso vocês têm no caderno de vocês, que vai valer ouro após o final do nosso semestre. Então, vamos prosseguir nesta mesma toada, nesta mesma batida. O que eu peço para vocês é, mais uma vez, colaboração no sentido de anotarem os conceitos e a gente fazer as explicações na mesma metodologia que tem pautado os nossos encontros até então. Muito bem. Jovens padawans, hoje vai ter mais gritaria. Hoje a minha esposa não está dando aula ao lado. Até as 20 horas e 40 minutos, a casa é minha. Eu posso tapar de grito que não dá nada, não dá nada. Vamos então, caríssimos, estudar os princípios fundamentais de direito penal. Então vamos lá. Rock doido, cara pálida. Princípios fundamentais penais. Princípios fundamentais penais. Primeira observação que eu quero que vocês tracem. Primeira observação. O direito penal, senhores, o direito penal sempre, ai, de vez em quando, sempre, animal, sempre terá conformação constitucional. O direito penal sempre terá conformação constitucional. Amanda, eu vou te baixar, eu consegui baixar a aula passada, onde eu falo um por um, tem toda a descrição. Eu tenho certeza que, por exemplo, o Vitor e a Aline anotaram tudo, porque eles estavam dando os conceitos que a gente trabalhou na aula passada, repetindo no chat. Então, não se preocupa com isso. Presta atenção na aula de hoje, que hoje tem uma porrada de conceito muito importante também. A aula passada a gente trabalhou questões precípuas, assim, inarredáveis do nosso conhecimento. Funcionalismo teleológico, funcionalismo radical e teoria constitucional do direito penal. Tudo isso a gente vai ver, tá? Não se preocupe com isso. Tudo isso tu vai ver na aula passada. Hoje eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo de hoje, sem se preocupar com o que passou, tá? Qualquer coisa, depois alguém fala diretamente comigo. Mas vamos nos concentrar na aula de hoje. Bom, prossigo. O que acontece? O direito penal sempre terá conformação constitucional. O que significa isso? Significa que sempre, ao nos depararmos com qualquer situação que desafie o direito penal, é preciso abrirmos a Constituição Federal. Sempre. Porque o direito penal odierno, contemporâneo, deve obediência aos comandos constitucionais. E onde está isso? Nos princípios. Sempre o direito penal deve ter conformação constitucional com base nos princípios. Com base nos princípios. E esses princípios, ou eles serão expressos, ou eles serão, expressos, ou eles serão implícitos. Expressos ou implícitos.
Quem nos ensina isso é o glorioso penalista Paulo Queiroz. Professor Paulo Queiroz. Paulo Queiroz. Paulo Queiroz. Isso mesmo. O que é que ele quer dizer com isso? Se o direito penal, se a manifestação do direito penal desrespeitar os princípios constitucionais, sejam eles expressos ou implícitos, esse direito penal não tem legitimidade. Esse direito penal não pode ser admitido na nossa sociedade, certo? Então, o direito penal, retomando, ele vai necessariamente, imperativamente, ter de gozar de conformação constitucional, ele precisa respeitar os princípios constitucionais, e esses princípios têm que ser respeitados independentemente de serem eles expressos ou implícitos. Independentemente. O que é expresso? Está dito lá. O direito penal deve respeitar a dignidade da pessoa humana. Pronto, está expresso. Agora, o princípio da razoabilidade. Porra, esse princípio não está expresso em nenhum lugar. Mas a Constituição, a partir da interpretação da Constituição Federal, numa análise sistemática, a gente entende que o direito penal deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade. Tá certo? É isso que o professor Paulo Queiroz quer nos dizer, e é isso que nós devemos trazer para o nosso conhecimento. O direito penal sempre precisa ter essa conformação constitucional. Conformação constitucional. Ele deve obediência à Constituição Federal. Por que isso? Porque somente assim, cara pálida, o direito penal estará respeitando o Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Eu estou dando aula, meu amor. Portanto, jovens padawans, é preciso que o direito penal respeite a Constituição Federal. De que maneira? Balizada pelos princípios. Que princípios são esses? Os da Constituição Federal. Aí vocês vão me perguntar, como inteligentíssimos alunos que são, professor, mas que merda é esse Estado democrático de direito que tanto a gente pergunta? Sim, ela veio aqui tirar foto de mim, provavelmente vai mandar para minha família lá. Então, assim, como é que a gente vai saber que está diante de um Estado democrático de direito se eu ainda não expliquei para vocês o que é Estado democrático de direito? Então, esse é o próximo passo. Temos que entender o que é o tão propalado e falado Estado democrático de direito. Tenho certeza que vocês se deparam com essa expressão diariamente, analisando qualquer manual de qualquer disciplina, não somente de direito penal. Sim ou não? Certamente que sim. E se eu pergunto para vossas excelências, Ellen, minha querida Ellen, Suzana, minha cara Quinquim, o que é Estado democrático de direito? Sabem me conceituar? Enquanto eu apago o quadro, alguém se arrisca? Marlisson, meu assassino, matador? Não, não é porque ele é assassino de verdade, é porque ele faz muito gol na pelada, que nem eu. Ora. Alguém sabe me explicar o que é o Estado democrático de direito, sim ou não? Alguém arrisca? Bom, a conformação constitucional, portanto, do direito penal, ela será respeitada, ela será buscada através do respeito aos princípios. Muito bem. E isso se dá em homenagem à preservação do Estado democrático de direito. Exatamente. Apesar de hoje em dia, com esse governo que aí está, muito se tem falado em Estado democrático de direita. Foi uma piada. Governo conservador, enfim, toda aquela história toda que eu já falei para vocês. Bom, então, meus queridos, apesar de ser uma disciplina, um assunto, uma temática que repousa sob os auspícios do direito constitucional, ou seja, é conteúdo da matéria de direito constitucional, eu me sinto na obrigação de explicar-lhes o que é Estado democrático de direito. E isso, prestem bem atenção, senhores, é algo que eu costumo ensinar
no curso de pós-graduação, tá certo? Mas eu vou tentar de uma maneira muito didática, muito pragmática, objetiva, trazer para que vocês sempre guardem essas informações, pelo menos a ideia, que eu quero é que vocês guardem a ideia, tá bem? Então vamos trabalhar o que é Estado Democrático de Direito. Tanto se fala, tanto se diz, mas muitas das pessoas, inclusive colegas operadores do direito, não sabem o que é o Estado Democrático de Direito. Com certeza, Suzana, tudo que a gente está tratando aqui, e o direito penal, onde a gente verifica isso de maneira mais gritante, mais latente, mais borbulhante, é justamente o respeito aos direitos fundamentais. Então, certamente que isso está contido na definição de Estado Democrático de Direito. Mas vamos trabalhar, então, esse conceito de maneira mais profunda, tá? Vamos agora, então, queridos, estudar o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. O que é o famoso Estado Democrático de Direito? E aí, queridos, eu vou invocar as lições do professor Marcelo Semer. Marcelo Semer, para mim, é quem melhor explica de maneira didática e sintética o que é o Estado Democrático de Direito. Tá? Eu vou fazer a devida referência aqui. Quem fala é o professor Marcelo Semer. Ele é doutor pela USP e é juiz, na verdade, desembargador no TJ de São Paulo, tá? Professor Marcelo Semer, doutor pela USP, desembargador do TJ de São Paulo. Bom, vamos lá. O que é que ele diz? Ele diz que para que nós estejamos diante de um Estado democrático de direito, nós precisamos que esse Estado, que essa nação, respeite, congregue 4 pilares de maneira simultânea, certo? 4 pilares. Para que nós estejamos diante do Estado Democrático de Direito, precisamos estar em um Estado que preserve 4 pilares fundamentais. 4. Vamos ver um a um. Primeiro pilar, a primeira coisa que qualquer Estado deve necessariamente congregar para que seja efetivamente um Estado democrático de direito. Primeiro, o arcabouço do Estado liberal. Arcabouço do Estado liberal. Primeiro fundamento, pilar que o Estado Democrático de Direito deve necessariamente preservar é o arcabouço do Estado liberal. A gente precisa saber o que a Constituição Federal desenha para o Estado Democrático de Direito. E o primeiro rascunho, o primeiro desenho que a gente extrai dessa análise, considerando o Estado Democrático de Direito, é que ele deve respeitar o arcabouço do Estado liberal. Que porra é isso, professor? São os chamados, antigamente chamados, direitos humanos de primeira geração. Não se usa mais essa expressão, mas só para que vocês saibam. São os direitos que se prendem com a liberdade do indivíduo. A liberdade do indivíduo. Para que eu esteja diante de um Estado democrático de direito, esse meu Estado deve respeitar as liberdades individuais. E aí a gente tem lá a consolidação de vários direitos. Por exemplo, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, inviolabilidade do domicílio,
inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade do domicílio. Todos esses direitos fazem parte do arcabouço do Estado liberal. Para que nós tenhamos, portanto, a consagração de um Estado democrático de direito, é preciso que esse Estado respeite o arcabouço liberal, as liberdades do indivíduo, tá certo? Então, a primeira coisa que o Estado tem que ter é o respeito aos direitos individuais relativos às liberdades individuais, tá certo? Então, eu já pergunto para vocês, de logo, de soco, o Brasil respeita? O Brasil é um Estado democrático de direito, senhores? Sim ou não? Pelo que apregoa a nossa Constituição Federal, o Brasil, por aqui, preenche os requisitos para ser um Estado democrático de direito. Agora, vocês vão ver que agora aperta um pouquinho a conversa. Reparem, todos os pilares têm que ser contemplados pelo Estado de maneira simultânea, tá certo? Ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Muito bem. Arcabouço do Estado liberal. Anotaram? Muito bem. Exatamente, Amanda. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Segundo pilar. Segundo. Para que nós estejamos diante de um Estado democrático de direito, é preciso que esse meu Estado, deixa eu ver a expressão que eu uso, é Estado social, mas, é isso. É preciso que o meu Estado institua o Estado social. O Estado social. Então, o segundo pilar que é necessário para que nós estejamos diante de um Estado democrático de direito é que este meu Estado institua, implementar o Estado social. São aqueles antigamente chamados direitos humanos de segunda geração. Essa terminologia não se aplica mais. São os direitos sociais. São aqueles direitos que estão cristalizados no artigo 6º da Constituição Federal, tá certo? Então, para que eu tenha um Estado democrático de direito, primeiro, o arcabouço do Estado liberal, eu tenho que respeitar os direitos, as liberdades individuais, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso que esse meu país, que essa minha nação, implemente o Estado social. Por exemplo, que este meu Estado, ele fomente, ele implemente, exatamente, trabalho, saúde, educação, direitos sociais consagrados, lazer, direitos sociais consagrados no artigo 6º da Constituição. Exatamente, Amanda, para que o meu Estado seja um Estado democrático de direito, viva sob um regime de Estado democrático de direito, eu preciso ter um arcabouço liberal e eu preciso ter um Estado social institucionalizado. Aí pergunto mais uma vez, o Brasil é um Estado democrático de direito? Posso dizer com tranquilidade que sim? Sim. De fato, sem direito, não. É bem o contrário. É o contrário, Natanael. De direito, sim. De fato, não. Na concretude, no fato, a gente vê muita ausência de prestação de Estado social. Não há dúvida. Mas na Constituição Federal há a consagração desses direitos. Certo? Então, o segundo pilar, na teoria, nós temos também preservado no nosso país, instituído no nosso país. Então, até agora, estamos diante de um Estado democrático de direito. Mas vamos então, queridos, ao terceiro pilar do Estado democrático de direito.
Vamos ao terceiro. Terceiro pilar. Terceiro pilar. Ainda tem gente entrando na turma, vocês sabem disso? Tem aluno novo. Terceiro pilar. É preciso que o nosso Estado consagre uma ótica democrática pluralista. É preciso que o nosso país, que o nosso Estado consagre uma ótica democrática pluralista. Plural. É preciso que o meu Estado tenha uma ótica democrática plural. O que é que significa isso, cara pálida? O que é que significa isso, jovens padawans? Alguém arrisca? Sim ou não? Enquanto eu me espreguiço aqui. Hoje o dia foi puxado. Que ela atenda todos os cidadãos, né? É preciso a gente... De cor, raça e tal. Mais ou menos por aí, Luizito. Mais ou menos por aí. Vamos lá. É o seguinte, ó. Primeiro de tudo, num sentido amplo, democracia é a vontade da maioria, sim ou não? O respeito à vontade da maioria. Grosso modo, eu posso dizer que democracia é isso, certo? E de fato é. Um sistema democrático ele deve necessariamente preservar a vontade da maioria. Só que não a qualquer custo, senhores. Não a qualquer custo. É preciso, para que estejamos diante de um Estado democrático de direito, que essa vontade da maioria não fulmine com as minorias, não estraçalhe com as minorias. Então é preciso que eu congregue, que eu respeite a vontade da maioria, sem nunca extirpar os direitos das minorias. Percebem? Então é um Estado que, sim, faz prevalecer a vontade das maiorias, mas não sob qualquer argumento, mas não sob qualquer fundamento. É preciso que a vontade da minoria não, que as minorias sejam respeitadas. E isso reverbera na sua vontade. Mas, grosso modo, eu preservo a vontade das maiorias, sim, eu preservo a vontade das maiorias, mas não maculo, não violento as minorias. Isso aqui é uma setinha para baixo, minoria, isso aqui é uma setinha para cima, maioria. Então, uma democracia pluralista, ela vai respeitar, ela vai fazer valer a vontade da maioria, sem, entretanto, machucar, violentar as minorias. E qual é a medida desse respeito, senhores? São os direitos fundamentais. Eu não posso invadir a esfera de um direito fundamental da minoria em homenagem à vontade da maioria. Certo? O direito fundamental é como se fosse uma espécie de couraça protetora onde a vontade geral não penetra. Certo? O direito fundamental é o limite da vontade da maioria. É uma couraça, é uma capa, é uma manta protetora onde a vontade geral não penetra. Tá certo? Então é preciso que o Estado é uma questão de equidade, né, professor? A equidade é um princípio fundamental de direito penal, né? Vai redundar no princípio da isonomia e, de fato, busca preservar essa ótica democrática pluralista. Mas não somente em relação ao princípio da
isonomia, né? Não somente em relação a uma sociedade econômica igualitária, também não é isso. Por quê? Porque vocês vão muito ouvir falar que a igualdade material ela está justamente no respeito de tratarmos os desiguais na medida de sua desigualdade. Vocês vão ouvir muito isso ainda. Então, não é propriamente uma questão de